Olá a todos mais uma vez, sejam bem-vindos a mais uma Palavra Conversa. Eu sou Jorge Marquelli e estarei aqui a trazer mais uma vez alguém com ideias brilhantes e uma mente capacitada para poder moldar a nossa vida. E trazemos neste dia para esta conversa Matheus Marlin, ele que é pastor, missionário e líder fundador do Movimento A Palavra. Matheus, como estás? Estou muito bem, graças a Deus. Obrigado pela oportunidade de estar na Palavra Conversa. Já vi muitos vídeos no YouTube, estou a gostar imenso. É bom receber o teu feedback. Estou muito animado com a nossa conversa e eu creio que vais nos dar um bom tempo aqui. Espero que sim. Queremos falar da identidade de Deus como Pai. Queremos falar de uma espécie de BI de Deus, aquilo que identifica Deus. A primeira pergunta que eu faria é: o que vem à mente do Matheus Marlin quando pensa em Deus como Pai? Isso é uma pergunta muito importante e muito interessante. E para responder, eu acho que é importante pensar em o que Jesus pensou quando ele pensou em Jesus. Porque eu posso passear na rua, eu posso sentar na minha sala e refletir na ideia de Deus, mas realmente, no fim do dia, o que é importante é como Jesus pensou em Deus e qual foi a ideia que ele tinha quando ele pensava em Deus. E realmente tem várias passagens que falam sobre isso, mas aquela que é mais chamativo, aquela que é mais notável é aquela oração que tem um nome que realmente nos dá a resposta, que é quando os discípulos perguntaram a Jesus como devemos orar, ele disse, devem orar assim. E a oração começa com uma saudação, né? Um tempo para chamar Deus pelo seu nome. E qual é a palavra que Jesus usou? Foi Pai. Então, isso não foi por acaso, isso não foi só uma ideia que saiu da mente dele, estou a pensar em Deus, então qual é a palavra que devo usar? Posso usar grandioso, posso usar chiquembo, chamatimba, uma coisa assim, mas não, ele escolheu dizer Pai, isso é muito importante. Então, quando eu penso em Deus, eu preciso de orientar as minhas ideias com as ideias de Jesus, e ele pensou em Deus como um Pai. Muito bom, eu consigo perceber que através da tua explicação dá para perceber que é algo tão acessível que muitas das vezes nós passamos desapercebido nisso. Porque a oração do Pai Nosso, muitos aprendemos na escola dominical, mas não encarnamos o real significado disso. Mateus acha que essa visão de Deus que está a partilhar conosco é visível na maior parte das pessoas? Acho que a evidência está no mundo que não. Nós não estamos a viver essa realidade. Como posso dizer isso? O mundo está a mostrar que tem um espírito. E as pessoas que não conhecem de Jesus, realmente, a maioria delas estão a viver com um espírito de um órfão, não é? Então, o que significa quando digo isso? O que é um órfão? Como um órfão é? Um órfão não tem pai, não é? Não tem mãe, não tem família. E por causa disso, quais são as consequências pela sua vida? Eles têm uma falta de todas as coisas necessárias para crescerem saudavelmente. Não têm segurança, não têm identidade, não sabem quem eles são, não sabem o que é um bom homem ou uma boa mulher, porque não têm esses exemplos na sua vida. E principalmente, não têm uma vida baseada e orientada em amor. E isso é o que a família nos dá. E nós podemos ver que todo mundo está à procura dessas coisas. Está à procura de identidade. Eles querem ser uma pessoa com significado, uma pessoa significante. Eles querem ser uma pessoa com sucesso. Eles querem ser uma pessoa de reconhecimento. Eles querem ser uma pessoa que recebe amor, não é? O facto triste é que muitas pessoas não estão a procurar por isso em Deus, estão a procurar essa em muitos outros sítios. Pode ser, seja relacionamentos, seja trabalho, seja, muitos lugares. E para muitas pessoas, o efeito disso não é satisfação, não é paz, mas é destruição de vários níveis. Então, eu diria que, com certeza, o mundo não está a viver com esse conhecimento que Deus não é só um pai, mas é como você disse muito bem, é um pai nosso, é um pai presente que é para nós.
Realmente é uma história muito interessante na Bíblia, que realmente explica essa situação e nos descreve como pessoas modernas muito bem. Você está lembrado daquele filho de Jonatas que tinha um nome infeliz? Mefibosete. Então, eu gosto desse nome, mas acho que é um nome difícil. Mas Mefibosete, ele nasceu bem, saudavelmente com o pai. Mas com 5 anos, o que aconteceu? O rei daquela nação de Israel foi morto com o seu filho, que é Jonatas também. E por isso a babá de Mefibosete queria fugir da nação, mas quando ele estava a fugir, ela deixou ele cair e ele ficou aleijado. Então, num dia ele era um príncipe para receber todo o reino, toda a riqueza, toda a posição, tudo. Mas depois desse dia ele perdeu tudo. Ficou aleijado, não tinha como ganhar o pão, não tinha respeito, não tinha lugar, estava a precisar de esconder. Mas depois de alguns anos, o que aconteceu? Depois de todos esses anos dele ter esse espírito de um órfão, de perder o pai, a posição e tudo isso, um dia Davi disse, há alguém da casa de Jonatas que eu posso abençoar. E eles disseram, tem esse filho que é aleijado e chama-se Mefibosete. E ele disse, traga ele cá, porque ele tem que viver aqui, ele tem que comer na minha mesa. Nunca vai ter falta mais um dia na sua vida, porque eu, o rei, eu vou dar ele licença de sentar na minha mesa. Então, eu acho que muitas pessoas modernas, muitas pessoas aqui em Moçambique e no meu país dos Estados Unidos estão a viver com esse espírito de Mefibosete, esse espírito do órfão. Estamos a sentar lá sozinhos sem o que precisamos, enquanto tem um rei que está a nos convidar para uma mesa. É muito interessante poder perceber essa tua perspectiva. Muitos de nós podemos estar até a orar, a chamar Deus de Pai, mas estamos a viver como se fôssemos órfãos. E isso nos leva a entender que nós temos muitas ideias erradas sobre Deus. E a teu ver, que ideias erradas sobre Deus nós teríamos? Temos muitos. Só basta falar com alguém na rua e eles vão começar a abrir que tem ideias estranhas. Alguns são muito criativos, alguns são menos criativos, mas temos muitas ideias. E eu tenho identificado aqui várias ideias que muitas pessoas têm ideias erradas sobre os seus conceitos de Deus. O primeiro é aquele que eu tinha quando eu era um jovem. Essa ideia é de um Deus que odeia diversão. Todos nós conhecemos esse Deus, né? Esse Deus só vive para matar coisas interessantes, não é? Então, para seguir esse Deus, você não pode divertir-se, você não pode fazer coisas que gosta, você só tem que entrar no padrão dele, porque no caso de começar a divertir-se, ele vai mandar raios de relâmpago nas nossas vidas, não é? Então, esse Deus é difícil seguir, não é? Quando eu era jovem, eu recebi essa ideia. Ninguém me ensinou essa ideia, mas eu acabei de receber com a minha experiência, porque quando eu era jovem, era muito tinha muita energia, como o meu filho Cedro tem. E quando eu fui para a igreja, eu não sabia que lá dentro da igreja precisava de comportar diferentemente do que na escola ou aqui em casa. Então, eu criava muita bagunça. E por isso, eles me expulsaram da escola dominical quando eu era jovem. Pode imaginar, esse professor mal. É terrível. Ela me expulsou. Então, eu comecei a desenvolver essa ideia que, na igreja, casa de Deus, você não pode fazer esse tipo de coisa. Então, eu não queria estar lá porque não podia fazer as coisas que eu queria fazer. Então, esse é o primeiro conceito errado que muitos de nós têm. O segundo é o Deus como Pai Noel. Você conhece Pai Noel, aquele que vem no Natal para nos dar presentes. No meu país, essa figura é muito importante. Todas as crianças acreditam nele, que naquela noite ele vai dar presentes. Mas nem só para todos. Ele não vai dar presentes para todos. Só aqueles bonzinhos que fazem o que os pais querem. Porque aqueles que não são bons, sabe o que eles recebem? Carvão. Imagina você acordar naquele dia de Natal com tanta esperança e depois ver que, só tenho carvão. Então, acho que muitos de nós temos essa ideia de Deus que achamos que Deus é uma figura que só quer nos abençoar quando somos bons.
Quando nós não somos bons, nós não podemos chegar na presença dele. Até todos nós conhecemos pessoas que dizem que estou a falhar, então acho que preciso descansar alguns dias e depois voltar a procurar Deus. Mas isso é uma mentira. Deus não é assim. Mas no caso de você não acreditar que você acredita que Deus é assim, tem um teste para ti. Sim, ok? vamos. Está bem? Então, responde a essa pergunta. Para que Deus me ama mais, devo fazer o quê? Para Deus me amar mais, devo fazer o quê? É uma boa pergunta. Mas a realidade dessa pergunta é que não tem uma boa resposta, porque no caso de dizer qualquer coisa, está a mostrar que você acredita num Deus que ama mais pelas suas ações. Isso não é verdade. Uau. Deus nos amou antes da fundação do universo, da criação de qualquer coisa. Amou-nos de tal maneira que Ele já decidiu entregar o seu Filho para nós, mesmo antes de você respirar só uma vez. Então, Deus não pode ser um Pai Noel. Então, o terceiro Deus que é muito frequente aqui é o Deus desinteressado. Esse é um Deus que realmente está lá nos céus, muito longe, e não está muito interessado no que está a acontecer aqui. Ele criou esse planeta para nós, estamos a destruir tudo, mas Ele não quer preocupar-se muito com isso, porque Ele já forneceu tudo o que precisamos. Muitos de nós temos essa ideia de Deus realmente por causa do exemplo dos nossos pais aqui na Terra, não é? Porque muitos de nós temos pais que realmente quando éramos crianças, elas não queriam fazer muita coisa conosco, tinham outras coisas para fazer. É possível que nosso pai tinha outra esposa, tinha outra casa e não tinha tempo para nós. Ou é possível que o nosso pai morreu, então por isso nós não tínhamos um relacionamento muito próximo com ele, então nós projetamos isso com Deus e nós achamos que, provavelmente Deus é assim também. Mas realmente isso é uma mentira também, Deus não é assim. A quarta ideia de Deus que temos é que Deus é uma perfeccionista. E esse Deus não habita no meio de falhas, de fraqueza, de impureza. Então, por isso, aqueles que querem ser os seus filhos têm que ser perfeitos todos os tempos, todas as vezes, para chegar na presença dele. E isso é uma ideia de Deus muito difícil. E nós temos muitas coisas que dizemos, tipo que Deus não habita no meio de impureza e tudo isso. Temos essas ideias estranhas, mas a realidade é que, antes da fundação do mundo, mesmo antes de você cometer um pecado, Deus já nos escolheu, Deus já queria um relacionamento conosco. Posso provar isso. Em Gênesis 15 tem uma história muito esquisita, né? Aquela história de quando Deus faz a aliança com Abraão. Então o que ele faz? Depois de Abraão dormir naquele lugar, ele tem um sonho muito estranho. Então nesse sonho, Deus aparece. E Deus tinha mandado Abraão para fazer algum sacrifício. Então ele sacrificou 3 animais e cortaram eles no meio e depois separou as peças dos animais. É um pouco estranho, não é? Pode imaginar os corpos e o sangue. É um pouco estranho, mas na altura delas isso era muito significante, porque na altura delas, quando uma pessoa queria entrar em acordo, numa aliança com mais alguém, o que elas fizeram é isso. Elas juntaram-se, depois elas sacrificaram um animal e elas separaram o animal em 2 pedaços. E cada parte da aliança ia passar no meio daquelas partes do animal e elas iam dizer, no caso de ele quebrar ou falhar nessa aliança, seja comigo como está com esses animais. Então, elas estão a dizer que essa vai ser a consequência de ele quebrar essa concordo, essa aliança em que estamos a entrar. Mas naquele sonho de Abraão, Deus faz uma coisa muito interessante. Então, temos lá aqueles animais e Deus aparece de uma forma estranha, do tipo do pote e tocha, mas Deus passa 2 vezes entre aqueles animais. Ele não pede para Abraão passar no meio dos animais. Uau. Então aí Deus está a dizer, eu vou cumprir o meu lado da aliança e o seu lado também. Então Deus não é uma perfeccionista. Maravilhoso perceber isso.
Deus não é um perfeccionista. Ele quer ter relacionamento conosco. Ele foi até o extremo para ter relacionamento conosco. Ok, só mais 2. A quinta ideia que temos é que Deus é um controlador. E muitos de nós temos essa ideia que Deus só quer bonecos para fazer e nós somos tipo robôs para fazer só o que Deus quer e para Ele nos manipular. Não é? E muitos de nós já fomos manipulados com os nossos pais ou com outros relacionamentos nas nossas vidas e sabemos que isso não é muito bom. Nós não se sentimos muito bom quando alguém está a nos manipular contra a nossa vontade. E quando pensamos em Deus assim, é muito difícil entregar as nossas vidas a Ele. Mas a realidade é que Deus não quer nos controlar para nos manipular. Não, Ele quer nos guiar para que possamos realmente viver uma vida abundante, uma vida que realmente está a experimentar tudo que Ele tem para nós. Então, quando Ele nos chama para entregar as nossas vidas a Ele, Ele não está a dizer para perder a sua identidade, perder o tipo de pessoa que você é para ser um robô de Deus. Não. Ele quer levar as coisas que nós temos e redimir essas coisas para nos entregar de novo muito, muito melhor. Então, Deus não é um Deus controlador. E, finalmente, a última ideia que temos é que Deus é religioso. Esse Deus gosta de você fazer as coisas exteriores, aquelas coisas externais. Ele está mais interessado, essa ideia de Deus, é que Deus está mais interessado em o que fazemos para outras pessoas ver do que realmente experimentar uma mudança do coração, não é? Que esse Deus só quer nos estar na igreja todos os dias só para que possamos cumprir aquelas regras dele, aqueles 10 mandamentos, porque isso faz parte da religião dele. Devemos orar de madrugada, nem porque temos um relacionamento com ele, mas porque vamos sofrer no caso de não fazer isso, porque no caso de quebrarmos aquelas regras da religião, não vai ser muito bom. Mas isso também não é verdade, porque Deus não está muito interessado em só o que estamos a fazer no exterior, mas realmente Ele quer para nós experimentar uma mudança do coração. Então, eu sei que falava muito mais. Aqui são seis exemplos de ideias erradas que temos sobre Deus, que realmente estão a ferir a capacidade de pessoas, nem só ter um relacionamento saudável com Deus, mas também para experimentar tudo que Ele tem para eles. Uau! De tudo que falaste, Mateus, acho que a maior parte das pessoas vai ficar em choque com essas ideias de Deus, porque eu posso garantir que metade dessas ideias erradas, muitos de nós temos sobre Deus. E, com certeza, se nós pensamos assim de Deus, não temos a real identidade de quem Deus é para nós, e nós estamos a realmente aproveitar dos benefícios de nós termos um Pai presente ali conosco. E quais seriam as consequências desse tipo de mentalidade? Como eu disse, as consequências são muito fortes. Porque quando nós achamos que o nosso Pai é semelhante a qualquer desses exemplos, vamos ter um relacionamento com Ele deficiente. E o resultado disso vai ser que nós não vamos experimentar tudo que Ele tem para nós. Porque a realidade é que Deus está lá com mãos abertas, diante dessa mesa, que tem tudo que precisamos lá. E Ele está a nos chamar para dizer, como Davi fez com Mefibosete, para dizer, venha receber tudo que eu tenho para ti. Mas vamos imaginar que achamos que Ele é um Pai desinteressado, né? O que vamos fazer? Vamos achar, isso é só uma ficção da minha mente, Deus não é assim, Ele não está a me chamar, não tem nada para mim, porque Ele está nas estrelas a lutar nas guerras espirituais, não é coisa assim, não sei lá. Então, todas essas ideias não são perigosas só no abstrato, tipo nas nossas mentes, mas também na prática. E quando você acordar todos os dias com umas dessas ideias nas suas mentes, na sua mente, você não vai viver como Jesus quer para nós vivermos. É muito interessante poder perceber o risco que nós corremos de não percebermos a real identidade de Deus em nós. E nós precisamos realmente despertar quanto a isso. Mas, quando tu falavas no início, partilhavas um pouco sobre a história de Mefibosete, que foi convidado a sentar na mesa do pai. E ele tinha os direitos de um rei de novo, foi restituído os direitos de um rei de novo. Nós, como cristãos, se entendemos essa real identidade que estás aqui a partilhar conosco, o que nós podemos encontrar nessa mesa do Pai? É muito bom, é uma boa pergunta. E também esse café é muito bom, obrigado. Realmente,
a promessa de Jesus é que no caso de conseguirmos sentar na mesa do Pai, vamos experimentar uma vida abundante, uma vida eterna. Essas já são as palavras que ele usa. E muitas pessoas têm uma ideia errada. Achamos que a vida eterna é só uma vida que nunca vai parar, não é? Mas a Bíblia nos ensina que todos os humanos vão viver eternamente, não é? Então isso não pode significar o que Jesus quer dizer. Então quando ele diz vida eterna, ele está a dizer vida eterna, não é? Tipo, aquela coisa que Deus tem para nós, tudo que Ele tem para nós, aquela paz, aquela alegria, aquele propósito, fomos feitos para experimentar isso, não é? Então, Ele está a dizer que isso não é só para depois da morte, mas você pode experimentar isso agora mesmo. Isso pode ser a sua realidade todos os dias. Você pode subir de chapa, frequentar a aula, conversar com a sua mãe, vivendo essa vida abundante que Jesus tem para nós. Essa é a promessa incrível, chocante. Não tem outra pessoa na história ou agora que está a prometer uma coisa assim. E Jesus está a dizer, seja uma cientista, faça experiência com isso. Ponha isso em prática, porque o resultado vai ser todas essas coisas. É muito bom. Então, a mesa do Pai também significa provisão. Podíamos dizer com isso que nós poderíamos ter provisão para os nossos medos, anseios, para a nossa solidão. Podíamos afirmar isso? Na mesa do Pai tem tudo que precisamos para viver uma vida verdadeiramente humana, não é? Porque a realidade é que muitos de nós estamos a viver, tipo, como posso dizer, um meio-vida. Tipo, nós temos um copo de café que só está cheio até metade. E Jesus e Deus querem para o nosso copo transbordar em boas coisas. Então, pensa lá na experiência de Deus. Como Ele é, o que Ele pensa. Ele está a experimentar a beleza, a alegria de milhares e milhares de planetas bonitos no mesmo instante. Está a ver? Ele está a experimentar aquela comunhão perfeita da Trindade. Pai, Filho, Espírito Santo, que estão sempre em comunhão, a gozar uns aos outros, a brincar, a ter um bom tempo. Ele quer compartilhar isso conosco. E tudo isso está disponível na mesa do Pai. Todas essas experiências. E podemos realmente viver isso. Então, em termos práticos, né? Podemos achar alegria. Podemos achar propósito. Podemos realmente achar provisão, como disse, para todas as fases e todas as coisas que vão acontecer na vida, porque o Pai é tão grande que Ele tem provisão para tudo que podemos enfrentar. E nem só para tudo que vamos enfrentar, mas Ele pode ainda mesmo levar as coisas muito terríveis e se tornarem coisas bonitas. E isso acontece na mesa do Pai. Uau! Acho que não vejo a hora de todos despertarmos sobre a real identidade de Deus, porque é maravilhoso poder perceber isso. Mas muitas vezes nós encontramos uma informação e nos é passada uma informação maravilhosa como esta aqui e pode revolucionar a nossa maneira de ver e de pensar as coisas, mas por pouco tempo. O que é que realmente podemos fazer para que essa real identidade de Deus permaneça em nós, mesmo que tempos, estações e essas coisas possam passar? O que é que nós podemos fazer? Agora está a falar a minha linguagem, porque conhecimento que nós não pomos em prática não vale nada. Eu gosto de dizer, eu sei que vou ofender algumas pessoas, que é como matemática lá na escola secundária. Sempre eles me disseram, você vai usar isso em toda a sua vida. E tudo que eu aprendi, já esqueci. Sabe por quê? Porque não é aplicável para a minha vida. Eu estudei filosofia e literatura de inglês lá na faculdade. Eu sei que tem engenheiros e outras pessoas que precisam desse conhecimento. Mas quero dizer que conhecimento que nós não pomos em prática não vale muita coisa. Então, como sentar na mesa do Pai sempre, consistentemente, é uma pergunta muito importante. E é uma pergunta muito prática que tem respostas práticas. A primeira coisa que devemos fazer é corrigir as nossas ideias do Pai. Então, nós não devemos deixar muitas outras influências de coisas estranhas influenciar a nossa opinião de Deus, mas devemos ir diretamente à fonte de informação, que é a Bíblia. E devemos permitir a Bíblia lavar as nossas ideias sobre Deus. Como podemos fazer isso para ser mais prático? Vamos ler a Bíblia, mas também vamos prestar atenção em Jesus. Porque a Bíblia nos diz que Jesus é a reflexão perfeita do Pai. Então, quero dizer que, no caso de querer ver como o Pai é,
é só olhar para Jesus. Então, precisamos estudar profundamente como Jesus é, como Jesus era naquela altura, quando estava na Terra, e realmente permitir isso influenciar as nossas ideias do Pai. Depois disso, devemos praticar as disciplinas espirituais. Realmente, se quisermos consistentemente sentar na mesa do Pai, precisamos de fazer as coisas que a Bíblia nos ensina a fazer como disciplinas. Precisamos de orar, precisamos de praticar solitude com Deus, precisamos de jejuar, precisamos de praticar a disciplina de estudo, estudar coisas, nem só a Bíblia, mas também outras matérias também. Também devemos entrar na disciplina de adoração como uma prática consistente das nossas vidas, entre muitas outras disciplinas. Então, as disciplinas realmente são a chave de como podemos realmente receber dessa fonte da mesa do Pai consistentemente nas nossas vidas. Então, são muito, muito importantes. Muitas pessoas têm essa ideia que, tipo, oração e jejum, essas disciplinas, são coisas que fazemos para ganhar a afeição e uma boa opinião na parte de Deus, mas não é assim. Fazemos essas coisas para nós. São as maneiras que nós podemos receber aquela oferta grátis que Deus está a oferecer, como Davi fez com Mefibosete. Então, praticando essas disciplinas, estamos a receber aquelas boas coisas que Deus tem para nós. Muito bom, muito bom. É muito interessante poder partilhar e entender sobre aquilo que tu pensas quanto à identidade de Deus como Pai. O nosso tempo é muito escasso, mas quais seriam as últimas palavras que tu ias gostar de deixar para as pessoas que nos acompanham quanto a essa identidade de Deus como Pai? Eu diria que muitos de nós, mesmo eu, estamos a sofrer com uma parte desse espírito do órfão que está muito frequente no mundo. Sim. E realmente precisamos de permitir o amor de Deus de entrar nas nossas vidas para tirar isso. Porque no fundo de tudo, essa é uma verdade maravilhosa. No fundo do universo, no coração do universo, não existe nada, não existe um abismo, não existe só buracos negros, mas existe um Pai de amor. Então, percebendo isso, pode mudar toda a sua perspectiva, nem só na sua vida, mas em toda a realidade. Significa que a força que está ligada a todas as coisas, que está a suportar a realidade, não é indiferença, não é tipo odeio, não é tipo essas coisas, é amor de um Pai que quer ter um relacionamento conosco. Então isso é muito profundo e devemos refletir nisso e deixar isso transformar a maneira que interagimos com Deus, porque no caso de realmente receber essa verdade que está na Bíblia, vai transformar tudo. E não só vai transformar as nossas vidas, mas vai transformar Moçambique. Mateus Marlin, muito obrigado pelo tempo, por doar um pouco da tua mente para nós. Não vejo a hora de poder voltar a sentar aqui contigo, voltar a ter uma outra conversa. Muito obrigado, Jorge. Estou a gostar muito da palavra conversa e fico ansioso para os próximos episódios. Nós é que agradecemos. E quanto a ti deste lado, queremos dizer o nosso muito obrigado por acompanhar a nossa programação. Queremos também pedir para subscrever no nosso canal, comentar, fazer o seu comentário ali. Nós vamos acompanhar tudo e vamos procurar melhorar naquilo que temos que melhorar, partilhar com os teus amigos e colocar a notificação para sempre que nós vamos lançar, receber. Então, fique bem, até uma próxima oportunidade. Estamos juntos.